é Rodrigo Lobato, sou professor de Direito Constitucional, sou advogado no Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para começar o curso de Direito Constitucional, nesse curso do IMAES, do Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos. Vamos começar a primeira aula falando sobre noções introdutórias de Direito Constitucional, o que vem a ser Direito Constitucional, os conceitos básicos de Constituição, os tipos básicos de Constituição, para que serve uma Constituição e o que tem a ver entre Constituição e política. Isso é muito importante. Como eu sempre gosto de fazer, para ninguém se perder, a gente vai falar sobre a ementa da aula primeiro. Eu acho isso muito importante para que você não se perca, para você acompanhe esse raciocínio e você também vai poder acompanhar os slides. Então, vamos falar de conceito de direito constitucional, a pedra de toque desse conceito, ou seja, o que é importante sobre direito constitucional e Constituição. Você pensou em Constituição, pensou nessa pedra de toque. Conceitos de Constituição, os tipos de Constituição, de acordo com o seu conteúdo, o que elas carregam, e isso é relevante porque existem vários tipos de Constituição, e o tipo de Constituição que a nós nos interessa. E a tipologia básica da Constituição. E, por fim, características fundamentais do direito constitucional. Começando então pelo conceito do direito constitucional. Vou ler o slide, vocês podem acompanhar. Ramo do direito público que visa o estudo e a regulação dos elementos, fatos e fatores constitucionais do Estado. Existem 3 elementos fundamentais nessa frase que eu li para vocês, para que vocês remetam sempre a ideia relevante do que vem a ser direito constitucional e Constituição. Primeiro, ramo do direito público. O que vem a ser direito público? O direito, basicamente, ele é dividido entre 2 ramos. Tem várias disciplinas, a gente tem direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, direito constitucional, direito administrativo, etc. Essas disciplinas são divididas em 2 ramos específicos. Um é o direito privado, ou que regula a ideia de relações entre particulares, pessoas e afins, e o direito público, que é o que nos interessa aqui no âmbito do direito constitucional. O que é o direito público? O direito público vai reger a relação, basicamente, entre o Estado, o ente abstrato, que é o Estado, no caso aqui o Estado brasileiro, né, não os entes federados, que a gente vai falar posteriormente, mas o Estado brasileiro, e os seus cidadãos, ou pessoas que residam no Estado brasileiro. Então, o direito constitucional vai reger essa relação entre as 2 pessoas, a pessoa jurídica de direito público, que é o Estado, e a pessoa de direito privado, particular, ou até mesmo uma empresa, que é uma pessoa jurídica de direito privado também. Isso é muito relevante, porque quando, por exemplo, falamos em direito civil, o direito civil, ele basicamente, que há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, ele foi, digamos, a pedra-toque, ou o ponto fundamental de toda a ciência jurídica, era o direito civil. Fala-se muito em códigos, em livros de doutrina, se vocês forem buscar, fala-se muito no Código de Napoleão, por exemplo, que data de 1800, século XIX, início do século XIX, que fala justamente das relações entre particulares. Era o Código Civil Napoleônico que regia a relação entre particulares. Mas hoje, basicamente, não só hoje, estamos falando aqui no século XXI, mas final já do século XX, início do século XXI, existe um forte movimento de aproximação do direito para o direito constitucional. E vocês vão entender o que é isso. E é por isso que o direito constitucional é um direito mais relevante de toda a ciência normativa. Então, quando eu falo conceito ramo do direito público, esse conceito de direito constitucional, ele visa 2 coisas. Primeiro, visa o estudo e visa a regulação. Então a gente está vendo nesse ponto 2 formas ou 2 facetas do direito constitucional. O direito constitucional que estuda é o direito constitucional como ciência, é o direito constitucional que visa estudar normas constitucionais. Normas constitucionais não só da Constituição brasileira, mas normas constitucionais da Constituição americana, da Constituição espanhola, da Constituição italiana e assim vai. Existe então um fundamento, uma base, uma doutrina constitucional. E é por isso que a gente fala também, posteriormente, das fontes do direito constitucional, que a doutrina constitucional é uma fonte do direito constitucional. Não só a Constituição escrita, mas como iremos também aprender como a Constituição inglesa, que não é escrita, é uma Constituição histórica, temos fontes do direito constitucional que estão na doutrina e fontes do direito constitucional que estão nos fatos. E é por isso que eu me remeto novamente ao conceito e falo que ele visa o estudo e a regulação de elementos, fatos e fatores constitucionais do Estado.
Segundo ponto, não só estudo, como a regulação. O direito constitucional aí, ele não é uma ciência. O direito constitucional aí é um direito constitucional que a gente chama positivo. Ele visa o estudo de determinadas normas constitucionais. As normas constitucionais brasileiras, as normas constitucionais alemãs, as normas constitucionais italianas. Então, vamos lembrar, dois tipos de direito constitucional. O direito constitucional como ciência, e aí no slide você pode observar que é a ciência do direito constitucional, e o direito constitucional que regula é o direito constitucional objetivo ou o direito constitucional positivo. Então a gente fala, por exemplo, do direito constitucional positivo brasileiro, que vai ser o nosso objeto de estudo. Mas nesse momento e algumas aulas à frente, nós vamos observar os fundamentos do direito constitucional como ciência. E no meio, nessa interseção que vocês podem observar no slide, entre o estudo e a análise, ou seja, o direito constitucional como ciência e o direito constitucional como regulação, o direito constitucional positivo, a gente tem um triângulo que fala o seguinte: qual é o objeto de estudo dessas duas dimensões do direito constitucional? São os fatos, fatores e elementos constitucionais. Por que eu digo fatos, fatores e elementos do direito constitucional, ou elementos constitucionais? É porque tudo pode ser direito constitucional. Como assim, Rodrigo, tudo pode ser direito constitucional? Tudo pode ser direito constitucional. Para traçar uma certa diferença e exemplificar, vamos pensar, por exemplo, na Constituição norte-americana. A Constituição dos Estados Unidos data de 1787, final do século XVIII. Essa Constituição ela é bem seca, ela é simples, ela não é analítica, como a gente vai aprender nesses conceitos de Constituição mais à frente. Ela é uma Constituição simples, que lida com assuntos muito não tão complexos, mas de alta complexidade para o Estado. E em comparação com a Constituição brasileira, que é analítica, que é profunda, que não é nada sintética, a Constituição norte-americana, por exemplo, ela tem só 7 artigos, apenas 7 artigos, regulando todo o Estado norte-americano. E ela tem 27 emendas, e ainda é a única Constituição norte-americana. Os Estados Unidos nunca mais teve uma Constituição. Essa Constituição ela data de 1787 e continua sendo a de 1787, com a diferença de serem 27 emendas. Essa Constituição, por exemplo, ela é muito sucinta. Ela fala, no artigo 1º, por exemplo, dos poderes e a competência do Executivo, fala do Presidente da República, fala depois do Legislativo, as câmaras, o Congresso e a Câmara de Representantes, e fala do Judiciário. Qual é o mais alto tribunal do Judiciário norte-americano, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos, seus poderes, suas competências e tudo que envolve essa regulação. Então, falando das normas da Constituição norte-americana, em contraste com a Constituição brasileira, elas têm sim um alto grau de complexidade para o Estado, mas a sua redação é muito mais simples, é muito mais sintética do que a Constituição brasileira, o que dá pouca margem de ação para órgãos como tribunais no manejo dessa normativa. Em contraste com isso, a Constituição brasileira ela traz, por exemplo, 256 artigos, atualmente 256 artigos, mais 99 emendas, atualmente 99 emendas, 27 emendas da Constituição norte-americana desde 1787, sendo que a primeira data é de 1791, e a nossa Constituição, que data de 5 de outubro de 1988, já tem 99 emendas, quase uma desfiguração ou transmudação da Constituição. E essa comparação que eu estou traçando é justamente para vocês entenderem o seguinte: Constituições que não são sintéticas, e sim, ao contrário, são analíticas, como a Constituição brasileira, que falam de muita coisa. Falam de direitos fundamentais, falam da organização do Estado, falam de coisas que são muito mais do que materialmente constitucionais. A gente vai chegar lá. Elas dão uma margem de ação muito maior, uma discricionariedade para os tribunais ao manejarem essa normativa específica de direito constitucional. Então, essa comparação ela faz o seguinte: quando a gente fala de fatos, fatores e elementos do direito constitucional, o que eu quero dizer é que a norma constitucional ultrapassa o que está escrito na própria Constituição. A Constituição, hoje em dia, ela trabalha não só com uma fluidez do ambiente em que ela vive, como também no próprio texto. Diz, por exemplo, como regra de interpretação em direito constitucional, que a literalidade da norma constitucional é o seu limite.
quando na verdade hoje em dia é o contrário. A literalidade da norma constitucional é o ponto de partida. Diz também, como regra de interpretação básica, que onde há clareza na escrita, não há espaço para interpretação, como na verdade é o contrário, como eu vou citar alguns casos, como por exemplo, recentemente, digo recentemente, há 2 anos atrás, em 2017, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação específica sobre o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, entendeu que no ensino religioso nas escolas públicas pode ser de natureza confessional. E isso não está escrito na Constituição. A redação constitucional é outra. Diz que o ensino religioso ele será permitido nas escolas públicas, será facultativo e de forma alternativa ao ensino das disciplinas normais e de curso normal. Entretanto, uma outra interpretação do nosso Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão, numa síntese apertada, numa votação apertada, salvo engano, de 5 ou 6-4, ou 6-5. E o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, é que direito constitucional não está reduzido à simples norma do direito constitucional, à simples Constituição. E é por isso que eu falo que o estudo e essa análise da ciência do direito constitucional e essa regulação do direito constitucional objetivo, ela abarca todos esses fatores e elementos do direito constitucional. Por exemplo, também é interessante falar em fatos e fatores, que o direito constitucional ele é regulado por normas não escritas. Como assim normas não escritas? Quer dizer que eu abro a Constituição e existem mais normas ali do que elas estão escritas de fato? Sim, de fato é isso. E não é nada complexo entender. Um exemplo, em termos de eleições. As eleições, por exemplo, elas têm regras específicas que estão na própria Constituição, regras infraconstitucionais que são reguladas pelo direito eleitoral, ou seja, pela lei infraconstitucional que está abaixo da Constituição, mas também tem normas básicas de democracia e de direito constitucional que ali não estão escritas, como, por exemplo, indicações de ministros do Supremo Tribunal Federal que são feitas pelo Presidente da República, são sabatinados pelo Senado Federal e depois entram ao exercício da Corte. Existe uma norma de consenso geral que é justamente a seguinte: desde a criação do Supremo Tribunal Federal, que data do final do século XIX, desde a criação do Supremo Tribunal Federal, salvo engano, apenas um que nem do direito ele era, apenas um ministro não foi aceito pelo Senado Federal. Porque sabe-se que a indicação do Presidente da República para ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser sempre aceita, mas isso não está escrito na Constituição, isso não está escrito numa lei, isso não está escrito em lugar algum, mas é uma norma constitucional não escrita. Então, o direito constitucional abarca justamente tudo isso. Isso é muito relevante, pensar para além da normativa da Constituição. Agora, o que vinha a ser pedra de toque do direito constitucional? O que é que eu quero dizer com pedra de toque? Tanto que eu coloquei aspas nessa expressão pedra de toque. A ideia de pedra de toque do direito constitucional é que você pense numa característica específica do direito constitucional e você já expresse tudo que o direito constitucional tem a dizer. E o que vem a ser isso? É superioridade. O que é superioridade? Superioridade não só material como hierárquica. Então, se você pensar em todas as disciplinas jurídicas, direito civil, direito administrativo, direito penal, processo civil, trabalho, etc., todas elas, sem qualquer exceção, estão abaixo do direito constitucional. Abaixo. E quando eu falo isso, falo especificamente do direito constitucional positivo, objetivo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o direito civil, por exemplo, com suas normas, que basicamente estão escritas no Código Civil, no caso do Código Civil Brasileiro de 2002, todas essas normas elas têm um dever de conformidade para a Constituição. Se apenas uma norma desse Código Civil ou uma lei que regule a relação entre particulares, ou seja, no âmbito do direito civil, contraria a Constituição formalmente ou materialmente, essa norma é dita por inconstitucional. E é por isso que a gente ouve tanto hoje em dia falar em que uma lei X é inconstitucional, ou um ato administrativo é inconstitucional, um regulamento é inconstitucional, um ato de autoridade pública é inconstitucional. O que quer dizer isso?
quer dizer que contraria e viola a norma constitucional. Viola não só a norma escrita, a sua literalidade, como viola, acima de tudo, o espírito da Constituição, viola a interpretação possível daquela norma constitucional. E falando em posição hierárquica do direito constitucional, isso nos remete a um filósofo e pensador, um jurista austríaco, que viveu no início do século XX, que se chama Hans Kelsen. Hans Kelsen escreveu um livro, praticamente não simplesmente escreveu um livro. Hans Kelsen escreveu um tratado, ele tem uma doutrina, o corpo de lição dele, que se chama Teoria Pura do Direito. De todas as coisas que a teoria pura do direito tem a oferecer à ciência do direito, e isso já vem do início do século XX, Hans Kelsen trouxe o conceito de posição hierárquica do sistema jurídico. Ele visualizou todas as disciplinas normativas e as regras, a norma em si, como um sistema. E todo sistema, como se sabe, tem uma organização, tem uma ordem. Essa ordem faz com que exista uma dependência entre normas que leve sempre um fundamento de validade. O que eu quero dizer? Uma norma X, ela só pode existir dentro do sistema jurídico, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, se ela encontrar esse fundamento de validade numa norma X superior. E essa norma X superior deve encontrar o fundamento de validade numa norma Y superior. E assim vai. E onde é que acaba isso? No direito constitucional. É a Constituição que tem esse fundamento de validade máximo. É a Constituição que valida todo o ordenamento jurídico. E por isso que eu repito, se o direito do trabalho, se o direito administrativo, o processo penal, o processo civil, o direito penal e outras disciplinas e normativas violarem a Constituição, são inconstitucionais, porque todas têm um dever de conformidade para a Constituição. E é por isso que Hans Kelsen tirou dessa doutrina dele a visualização do ordenamento jurídico de uma forma piramidal. Existe uma pirâmide que tem uma norma 1, uma norma 2, uma norma 3 e por aí. E por aí vai. Esse fundamento de validade faz com que exista uma sistemática específica e que o direito não se perca. Porque numa miríade, ou seja, num conjunto inumerável de normas, essas normas podem às vezes conflitar. Em espaços específicos de tempo que o Congresso legisla, esses legisladores também mudam, o pensamento muda, o direito é fluido, o direito é dinâmico, e é por isso que essas normas podem conflitar. Para que não haja conflito, a Constituição faz o quê? Ela unifica o ordenamento jurídico, ela sistematiza o direito constitucional e o ordenamento por inteiro. Então, essa visualização piramidal, como a gente pode observar pelos slides, faz com que o direito constitucional objetivo esteja acima de todas as normativas. Então existe um direito constitucional e existe um direito infraconstitucional. Então é sempre isso. E essa pedra de toque é justamente a hierarquia e a superioridade. Eu, como professor de direito constitucional, costumo dizer que inclusive a ciência do direito constitucional está acima das outras ciências. Obviamente eu não posso de forma neutra dizer isso. Sou professor de direito constitucional. Mas isso é muito relevante entender, porque a doutrina e a jurisprudência constitucionais, a ciência em si, o que se pensa sobre o direito constitucional, o que se fala sobre o direito constitucional, regula, tangencia e acaba esbarrando não só nas outras ciências, nas outras disciplinas como forma de ensino, mas também na normativa e no sistema todo. Então, sempre pensar em direito constitucional, sempre pensar em posição hierárquica, sempre pensar em regulação do sistema. E por isso é muito importante a gente ter essa pedra de toque do direito constitucional. Porque se você consegue encontrar o fundamento de validade de uma determinada norma de direito administrativo, você consegue encontrar a essência dela, a essência dessa norma. E é por isso que você começa a pensar justamente esse fundamento. Falando de pedra de toque do direito constitucional. O que é pedra de toque do direito constitucional? Pedra de toque, por isso que eu coloquei em aspas, é uma expressão que eu trouxe justamente para você pensar em qual característica do direito constitucional, dentre todas, vai trazer essa ideia geral e essa essência de Constituição e de direito constitucional como ciência. É justamente na posição hierárquica que ele ocupa dentro do ordenamento jurídico. Quando a gente fala de direito, gente, não só como ciência, mas sim como ordenamento, como norma.
quando a gente fala em lei civil, lei administrativa, lei penal, lei processual, essa legislação toda faz parte de um sistema. Essas leis não são feitas de forma aleatória, elas têm um dever de conformidade, não só para que elas entre si não entrem em contrariedade, no espaço de tempo também, mas para que elas entrem em conformidade com um único fundamento de validade. Então, o ordenamento jurídico, quando se fala em sistema, traz à tona a necessidade de um fechamento desse sistema. E é por isso que Kelsen sempre falou em fundamento único de validade do sistema jurídico, esse último fundamento de validade do sistema jurídico. Ele falava em norma fundamental, não necessariamente Kelsen se reportava à Constituição como norma fundamental. Isso era um esquema, um mecanismo de fechamento lógico da ideia dele, porque se ele via o sistema jurídico de uma forma piramidal, ou seja, norma 1, norma 2, norma 3 e etc., uma buscando o fundamento de validade na norma superior a ela, hierarquicamente superior a ela, ia chegar um momento nessa cadeia de validação que esse ordenamento jurídico ia precisar fechar, senão ia ser um movimento de fundamentação ad eterno. Então, por isso que Kelsen, numa forma um tanto lógica, resolveu criar. Olha, o sistema jurídico ele é fechado por uma norma fundamental X. E pensando sobre a teoria de Kelsen, sobre a teoria pura do direito, muitos pensavam que a norma fundamental de Kelsen é a moral, a norma fundamental de Kelsen pode ser os costumes, a norma fundamental de Kelsen pode ser a cultura, mas Kelsen dizia o seguinte: se o sistema jurídico é um sistema, é um ordenamento jurídico, esse sistema ele precisa ser fechado por um elemento unicamente jurídico, puramente jurídico. E é por isso que se falava em teoria pura do direito. E qual é esse fundamento de validade do sistema jurídico? É justamente o direito constitucional, a Constituição. Não só na dimensão positiva e objetiva, ou seja, a legislação infraconstitucional. O que é legislação infraconstitucional? Direito civil, direito penal, direito processual civil, direito do trabalho, direito administrativo, etc., tem um dever de conformidade para a Constituição escrita, a Constituição brasileira, por exemplo, mas, acima de tudo, a ciência dessas disciplinas também tem um certo dever de conformidade, ou ao menos de não contrariedade, para com a ciência do direito constitucional. A ciência do direito constitucional tem evoluído durante os séculos, tem evoluído principalmente no final do século XX e início do século XXI, trazendo a ideia de positivismo, de neopositivismo avançado, e dentre outras correntes filosóficas que não é o foco da nossa aula. Mas só para vocês terem ideia, a ideia de direito constitucional traz não só normas, como a suposição de valores. Existe, por exemplo, um livro de um professor alemão, se chama Otto Bischoff, em que ele fala sobre as normas constitucionais e inconstitucionais. Ele diz o seguinte: a norma constitucional ela tem uma validade própria, só que ela também não pode contrariar valores comunitários que estão acima da Constituição. Isso é uma história, isso é um papo para um outro momento, mas é justamente essa ideia de fechamento do direito que é relevante, do direito constitucional, em que tudo se remete ao direito constitucional, não só o direito infraconstitucional positivo, a norma legislada, como também a ciência as demais disciplinas, as demais ciências do direito, a ciência do direito constitucional. Por isso que a pedra de toque desse direito constitucional é o quê? A superioridade normativa. Falando de conceitos de Constituição, então nós falamos um pouco do que vem a ser o direito constitucional, que é um ramo do direito público, que estuda, que regula as duas dimensões do direito constitucional, que é o direito constitucional como ciência, o direito constitucional como norma, o direito constitucional objetivo. Mas temos agora também o conceito de superioridade do direito constitucional, que é a nossa pedra de toque. Pensou em direito constitucional, pensou em hierarquia normativa. Agora temos conceitos de Constituição. E aí é um assunto que tem uma miríade de coisas para se falar, porque existem diversos conceitos de Constituição. Mas para que a gente não se perca, e principalmente para que vocês não se percam nesse assunto, tem um conceito de Constituição que é o mais importante para o nosso curso, que é o conceito normativo de Constituição. E por que eu falo isso? Porque, só para vocês terem ideia, existe um conceito histórico de Constituição.
existe um conceito cultural de Constituição, inclusive existe um conceito espiritual de Constituição, em que um professor alemão chamado Rudolf Smendt fala de conceito espiritual de Constituição ou espiritualidade constitucional. O que interessa para a gente é o conceito normativo de Constituição. Por quê? Porque, em geral, os conceitos de Constituição buscam a sua compreensão pela observação do seu próprio conteúdo. Então, nós temos que olhar para o conteúdo do direito constitucional para dizer qual o conceito que interessa, qual o conceito que nos interessa. E para o nosso curso, o que interessa é o conceito normativo, porque nós vamos observar o direito constitucional, tanto o objetivo como a ciência do direito constitucional, como um direito que observa a norma constitucional, a norma que está na Constituição, as regras, os princípios e outros pontos constitucionais, outros fatores e elementos constitucionais. O conceito normativo, ele engloba, como a gente pode ver no slide, 4 elementos básicos. Primeiro, a Constituição ela é composta por regras jurídicas. Isso é fundamental. Segundo, eu vou falar ponto a ponto. Segundo, a Constituição engloba a estrutura do Estado que ela representa, que ela funda. Terceiro, ela tem um quê de direito político, pois ela fala de política. E quarto e último elemento, que é um dos mais importantes, limites ao poder político. Falando rapidamente de cada um. Por que o conceito normativo de Constituição deve englobar a ideia de regras jurídicas? Eu coloquei aqui no slide de regras jurídicas de uma forma geral, porque se formos estudar a fundo o direito constitucional e a ciência do direito constitucional, a Constituição ela é composta por normas. Dizem que são normas. Por exemplo, o artigo 1º da Constituição que fala que o Brasil a República Federativa do Brasil é composta pela união dissolúvel de Estados, municípios, Distrito Federal e territórios. Esse artigo 1º, por exemplo, ele é uma norma do direito constitucional. Só que as normas elas podem ser divididas entre regras e princípios. Vou abordar isso de uma forma muito simples. O que é uma regra? Uma regra é aquela norma constitucional que dita, ela manda, é uma regra, é uma prescrição mandamental. Ou seja, contra ela não tem que se contrariar. Não há que se contrariar, pois a literalidade dela já é o suficiente. Agora, o outro tipo de norma constitucional que existe é o princípio constitucional. E os princípios requerem um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de análise, porque os princípios eles englobam diversas formas e mandamentos que numa frase só você tira diversas normas constitucionais. Então eu coloquei regras aqui como uma forma geral, um conceito geral para vocês entenderem que o artigo 1º, o artigo 5º, o artigo 6º, 7º, 8º, 10º, todos esses artigos eles formam normas, são regras da Constituição. Então por isso que eu falei que o conceito normativo ele não busca estudar a ideia de cultura na Constituição. O conceito normativo não busca estudar a ideia de tradição no Estado constitucional. O conceito normativo de Constituição busca estudar o quê? A norma, a regra jurídica, a regra que está esculpida nesse direito constitucional objetivo, no caso do direito brasileiro, na Constituição Brasileira de 1988. Falando de estrutura do Estado, isso é um dos pontos mais relevantes também do direito constitucional. O direito constitucional ele vem constituir. E o que ele constitui? Ele constitui o sistema jurídico, ele constitui o ordenamento jurídico também, mas acima disso ele constitui o Estado. Em teoria geral do Estado, costuma-se dizer o seguinte, que uma Constituição ela vem regular um espaço territorial, que o Estado precisa de um território para que ele exista, porque o Estado é um ente despersonalizado, digamos, um ente abstrato. Ele é uma pessoa jurídica de direito público, mas ele é um ente abstrato, ele não existe fisicamente. Então, essa ideia de Estado é uma representação abstrata. Então, quando se fala de estrutura do Estado, diz o seguinte, uma Constituição, para que seja Constituição, ela deve tratar dessa estrutura, dizer como o Estado está estruturado. Uma diferença, por exemplo, o Brasil é um Estado que se diz federal, é um Estado federativo, é uma forma federativa de Estado. O que quer dizer com isso? Que existe uma União, que é o ente, o Estado brasileiro, existe a União, que engloba todo o Estado brasileiro, e existe uma entidade, entidades abstratas que são repartidas, são os Estados-membros do Estado brasileiro. Então nós temos essa forma, que é uma forma federativa de Estado, que nós vamos falar mais à frente, e existe uma forma unitária.
como por exemplo a República Portuguesa.